Eu quero que você que está morando em São Paulo, que mora numa capital, 87% do Brasil é urbanizado, eu quero que você imagine que um dia você está na sua casa, no seu apartamento, alguém entra lá e arranca a sua família lá e queima os seus bens, queima a sua casa e tira você de dentro da sua casa. O que você acha disso? Você ia ficar feliz com isso? Porque, posso falar uma coisa pra vocês? Onde você vive hoje já foi terra indígena. Que tal essa? Então, vamos fazer isso agora o Brasil inteiro. A Amazônia, que é tão rica e que o mundo inteiro olha e reverencia, está hoje com os menores índices de desenvolvimento e maiores índices de fome do país, cara. É onde nós estamos hoje, entendeu? Essa é a Amazônia. Essa é a Amazônia da COP30. Pessoal, a gente está acompanhando de perto a situação aqui na Vila Renascer, extensão Apitereua. O gás lacrimogêneo é muito forte. Os policiais das forças de segurança estão arremessando bombas de efeito morais, gás lacrimogênio, bala de borracha nos trabalhadores rurais aqui da extensão Apitereua. Eles tomaram o acampamento dos trabalhadores rurais aqui na extensão Apitereua nesse momento e o clima realmente se intensificou e ficou muito mais tenso no final da tarde desta segunda-feira. Depois da execução de um trabalhador rural, os policiais estão tentando expulsar os trabalhadores aqui da Vila Renascer a troco de bomba, gás e bala de borracha. Lá em Carajás, a cidade tem um rio chamado Paraupebas, divide já a mata, a Floresta Nacional de Carajás. Quando termina a mata de Carajás, as montanhas já começa a reserva indígena Cateté, entendeu? A gente vai voar na lateral direita da mata. A gente vai ver a mina, vai ver tudo, tá? Agora, nesse momento, nós estamos indo aonde, Vinícius? Nós vamos para a Vila Taboca, que fica nas imediações da terra indígena Apitereua. Depois nós vamos sobrevoar a Vila Renascer, que foi uma vila que foi destruída na desintrusão da Apitereua em 2023. Depois nós vamos também na Vila Renascer e a Vila São Francisco, que é onde os moradores da terra indígena Apitereua se localizaram após a desintrusão. Essa turma toda que morava nessa área que foi declarada indígena agora em 2023, extensão da terra Apitereua, é isso? Ela foi declarada em 2007, a extensão Apitereua. As pessoas sempre viveram lá, muitos assentados do INCRA, produtores rurais. E aí, depois da desintrusão, milhares de pés de cacau foram cortados pela FUNAI. A produção agrícola, agropecuária lá foi extinta nessa região de mais de 500 mil hectares. Pequenos agricultores. Pequenos agricultores que moravam nas casas. Então, além de destruir a produção agropecuária, destruiu também a residência deles. Por isso que hoje muitos moram em barracos na Vila São Francisco, que é onde nós vamos. Isso são todas casas destruídas. Aqui era a Vila Renascer, nós estamos sobrevoando a terra indígena Apitereua. A extensão. Extensão Apitereua. Essa vila morava em torno de 500 pessoas. E quando a desintrusão em 2023, todas essas casas foram destruídas e as pessoas expulsas daqui. E aqui quem morava? Assentados? Assentados, pequenas propriedades. Era uma vila comercialmente ativa, posto de combustível, posto de é uma vila mesmo? Daqui até lá em cima é tudo vila, a quantidade de casas destruídas aí, ó. São todas casas que a FUNAI, a Força Nacional, o IBAMA destruíram. Deixa eu entender, essa terra indígena Apitereua, ela já é antiga? Antiga. Ela foi aumentada pela demarcação em 2007, aumentando de 290 mil hectares para 700 mil hectares, onde criou-se justamente a extensão Apitereua que teve a expulsão. Como você pode ver, são áreas com pastagens, com curral, com cerca, todas eram pequenas propriedades rurais. E essas pessoas foram expulsas e as casas destruídas, os currais cortados. Mas o indígena nem ocupou essa área aqui. Não tem, você pode ver que não foi criada. Nós estamos falando há 2 anos da desintrusão
não foi criada nenhuma aldeia, não tem uma ocupação por indígenas. Não existe, na extensão pitereira não existe indígenas. Eles estão na região do Picadão, que é na primeira formação dos 200 hectares. Nós estamos sobrevoando aqui, você pode ver que você vê a vila destruída, mas não foi criada uma aldeia sobre ela. É disso que nós vamos tratar hoje. Retirar o produtor rural de uma área que se fala ter indígena. Pequeno produtor rural. 99% pequeno produtor rural. Retirar daqui com a alegação que tem indígenas, sem o devido processo legal, sem ouvir essas pessoas, sem a indenização que é prevista em lei. Você pega um assentado do INCRA, o INCRA era obrigado a reassentar ele. Só que não houve esse processo de reassentamento. A polícia, o braço armado do Estado, junto com o Exército, chegou e expulsou. E hoje a gente pode ver, ó, áreas e mais áreas de pastagem dentro da terra indígena. Do nada. Do nada. E foi feito algum estudo para esse aumento dessa área? Não. O mesmo laudo antropológico que foi utilizado para criar a primeira terra indígena, 290 mil hectares, depois alegou-se que tinha que aumentar para 700 mil hectares em 2007, que foi onde agregou essa área. Isso é o que a COP30 não mostra, mas a gente vai mostrar. Essa é a Amazônia. É isso que eu não entendo. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente pobre vivendo aqui? Tem algo errado nesse modelo. É isso que a gente veio discutir, veio mostrar. É justo discutir, certo? Porque eu acho que são metas. Nós vamos falar sobre as famosas metas dessas diferentes COP, né? E que excluem o ser humano. Mas ESG, o S é social. E o social não está sendo observado. São pequenos produtores, agricultores, pecuaristas, pequenos produtores que estão sendo expulsos da Amazônia. Essa vila é a Vila Taboca. Vila Taboca. Ele é no município de São Pedro do Xingu. Aqui mesmo. Onde é a igreja? A igreja está ali, né? Daquele povo ali dentro. Aqui já existia. Não, aqui não é terra indígena, não é nada. Sim, mas o pessoal mudou pra cá, é isso? Isso, muitos vieram pra cá. Podemos pausar, pessoal? Sim. Hoje vamos entender um pouco então agora essa história, aprofundar, mergulhar um pouco mais nessa história agora, que é uma história de dor. Nesse momento onde se canta floresta, a gente esquece que tem gente que vive na floresta. E a arte de preservação é conservação, na verdade, com as pessoas inseridas na floresta. A gente voou aqui, viu floresta ampla. Mais de 80% da floresta amazônica está preservada. Mais de 80%. Lugar nenhum no mundo tem isso, né? Lugar no mundo tem isso. Agora, a pergunta que depois a gente vai tentar trilhar é com quanto sacrifício, sangue e lágrimas a gente tem que fazer o nosso povo sofrer, deixar de prosperar, para que os caras lá na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, sim, possam estar atingindo as metas deles. As metas deles, eles jogam para cá. Não é isso? E aí eu perguntei esses dias, árvore não é árvore qualquer? Você que é um especialista. Qual que é a diferença dessa árvore aqui para uma árvore da França, por exemplo? Não é a mesma coisa? É a mesma árvore. Sequestra o mesmo carbono, por que o mesmo CO2. Cortar dele não foi crime e a minha é crime? Quando um alemão coloca um carro elétrico para carregar hoje na sua tomada, ele está carregando com carvão mineral. Entendeu? E esses caras é o que estão aqui vindo agora comer churrasco, fazer festa, abrir uma estrada maravilhosa na COP30. A Ferrogrão não pode existir, mas abrir uma estrada de 4 vias para poder atingir... são os desmazelos dessas agendas que nós estamos hoje cumprindo e que
colocam o Brasil ainda de joelhos, sendo que quem é o país, quem é dono da geladeira não devia ser dono do mundo? Você falou uma coisa interessante da Alemanha. Você, brasileiro que nos assiste, já parou para pensar por que a Alemanha, os países mais poluentes, doam tanto dinheiro para o Fundo da Amazônia? Justamente esses países. Eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, estude a resolução do Fundo da Amazônia. A cada X milhões de dólares que a Alemanha, por exemplo, que você falou muito bem, que queima carvão, doa para o Brasil, ela recebe um certificado de quitação do seu CO2. Claro. Então eles estão cometendo os pecados dele lá e recebendo perdão aqui através do dinheiro. Eles continuam a prosperar lá com o sacrifício do nosso povo brasileiro. E não estou falando do rico não, tá? É isso hoje que nós vamos conversar um pouco, entender. É isso que eu quero, é isso que me moveu vir para cá. Porque nós não estamos falando do rico, nós estamos falando de assentados, né? Que normalmente é aquele público do setor do agro, que inclusive é super prestigiado, né? Agricultura familiar. Agricultura familiar, não é? Que, né? Exerce a função da terra. A Constituição traz a função social da terra justamente a terra que sustenta o pai, a mãe, o filho dela. Essa é a agricultura familiar. Se a gente for, as pessoas que você vai conhecer aqui hoje, 90% são dessa agricultura familiar. Lógico que nós temos grandes latifúndios, pessoas que prosperaram por conta da sua capacidade de trabalho, mas a grande maioria, em todas as regiões, você chega em São Paulo, você tem grandes latifúndios, mas a grande maioria são pequenos, médios produtores rurais. Que quando a régua do ambientalismo, ou da ONG, ou da terra indígena passa, não tem como separar o pequeno do grande, o que votou no partido A ou no partido B. Como é um negócio, o satélite, ele não enxerga a diferença do pequeno e do grande. O que o Richard veio fazer na Amazônia foi ver o que o satélite não mostra. Não mostra. O satélite não vai mostrar o que você vai ouvir aqui hoje. O satélite não tem ouvido, o satélite não tem sentimento. Ele passa uma régua e todos são errados. Eu vejo hoje pessoas que eram jovens, mas que nesses 2 anos a fisionomia desfaleceu, triste. E a gente fica de mal atada, não tem muito o que fazer. Então a gente vai ouvi-los. Como parte do documentário, a gente precisa conversar com os dois. Mas antes de tudo, a gente veio aqui nos solidarizar. Porque como eu falei para o Rich, não são fazendeiros ricos. Você pode ver, eles são gente simples. Pequenos agricultores, agricultura familiar. Quem aqui era da Pitereu assentada pelo INCRA, que foi levado para lá pelo INCRA? Tinha pessoas lá dentro? Não tinha? Mas a maioria são pessoas simples, comuns, gente do povo, que tiveram suas casas queimadas. Quantos de vocês, que aquelas casas que foram queimadas, destruídas, era também a residência, não só a fazenda? Levanta a mão, quem morava na casa? Então são pessoas, gente, que além de perder a sua produção, perdeu a sua casa, a sua moradia. Então a gente veio mostrar justamente isso. O que essa pauta ambientalista, indigenista, essas COPs 30 tem feito com pessoas do povo. Aqui, ó, nós temos imagens. Uma casa destruída e um boi morto na estrada. Esse boi morreu de fome. Esse rapaz, esse buraco na barriga dele é um tiro de fuzil da Força Nacional. Então, assim, são essas as... E aqui em cima, gente, a quantidade de crianças. Aqui do lado da escola. Essa escola, essas crianças foram destruídas. Então, a gente quer que cada um conte a sua versão, a sua história de vida. E aí depois... Como pelo tempo não é muito longo, a gente vai depois sentar, talvez na igreja ali, que a gente precisa colher o depoimento. Presta atenção nesse documento. Que nós não temos divisões entre nós e os índios. Os índios são parceiro nosso, é companheiro. Os índios são vítima e pior que nós, sim. Eles usam os índios para nos prejudicar, para manter os índios do cativeiro. Porque os índios são a galinha de ouro, né, das ONG que está acontecendo na Amazônia. Tudo isso aí todo mundo sabe, né? Falar para você, contar por vigário, né? Que você sabe mais do que nós 10 mil vezes que o interesse na Amazônia não é na Amazônia, é o que tem debaixo da Amazônia, né? Nos recursos naturais.
E todas as grandes potências do mundo, para eles chegarem onde chegou, eles tiveram que usar do recurso naturais. Você falou, né, dos investimentos das ONG, ninguém compete com o Brasil. País nenhum no mundo compete com o Brasil. Pega um bezerro aí, filho da mesma vaca, né, e leva ali para a Pitereua e leva para os Estados Unidos e coloca no bico da caneta para ver o custo desse bezerro lá e o custo do nosso bezerro aqui, se eles competem com nós. Então, o que eles fazem? Eles pegam, que já são um país do primeiro mundo, injeta dinheiro nas ONG, nos nossos políticos, para criar lei para fazer isso aí. Hoje está acontecendo, né, lá em Belém, a COP30, né, com a desgraça desse povo, mostrando o troféu de casas e casas e casas de pessoas humildes destruídas. Né? Esse documento aqui é um acordo, um termo de acordo que nós temos com os indígenas. Aí está todas as assinaturas dos caciques. Nós tínhamos um mandato de segurança, né, pedindo ali uma conciliação, e os índios concordaram com nós de fazer a conciliação e nós dividir a área no meio. Os índios foram para lá junto conosco tirar a picada. Nós tiramos o picadão junto com os índios. Temos vídeo, temos foto. Os índios foram junto com nós tirar o picadão. Aqui teve, aqui 90% desses. Quem teve lá junto do picadão, lá, ajudando os índios a cortar lá, naquela época lá? Certo? Fomos junto com os indígenas cortar. Então mostra que não tem problema entre nós e os índios. Um dia histórico para as comunidades que vivem na região da extensão Apitereua, no município de São Félix do Xingu, região sul do Pará. É assim que indígenas e agricultores dessa região estão considerando o dia 11 de novembro de 2021. A data marca o início de um plano importante para a conciliação entre as associações de indígenas e de agricultores que vivem na extensão Apitereua há mais de 20 anos. Onde nós estamos indo agora, aqui na comunidade de São Francisco, a comunidade de São Francisco já existia, ela abrigou parte dessas pessoas que saíram das suas terras, enfim, que foram retiradas das suas terras. Da terra indígena Apitereua, é isso? Apitereua. Da extensão Apitereua. Parte dessas pessoas vieram para cá. Isso. Eles foram primeiro pro Barracão Boa Fé, né? Que fica nas margens, mas do lado de fora da terra indígena. O que é o barracão? É um acampamento. É um acampamento. Na margem da estrada. Depois houve uma nova decisão judicial informando que ali era zona de amortecimento e mandaram sair de lá de novo. Ali era zona de amortecimento e voltaram para andar de novo. Aí dispersou um bocado veio pra cá. A Vila São Francisco aqui é uma área que o governo tirou para fazer assentamento em volta, e aqui é onde é a Mas vila. tem alguém que vivia lá? Quem que vivia lá? Eu. Alguém aqui era assentado, não? Isso. Então nós vamos entrevistar O senhor era assentado INCRA lá? Foi assentado lá, na Pitereua. Vamos reunir aqui, eu acho que ali tá. O senhor fazia o que lá? Foi assentado do INCRA em que ano? Eu cheguei pra cá em 94. Geralmente a gente mudou pra cá em 95. Lá? Na terra aqui, o que agora foi... Hoje foi retirada, nem só eu, mas muita gente aqui da região. Mas o senhor morava lá? Isso. E o senhor fazia o que lá? A gente criava um gadinho, né? Uma moitinha de mandioca, uns pezinhos de laranja, um cacau, você tá entendendo? Entendi. A gente fazia o sobrevivência. Uma roça de subsistência. Isso. Entendi. E aí, teve toda essa história que eu queria até um pouco que o Vinícius até me contasse, mas a gente houve uma extensão dessa terra indígena, a Pitereua, que já existia uma terra, e ninguém está discutindo sobre direito indígena, tá? Ninguém está discutindo, tá? Nós sabemos que o índio também tem o direito. O índio tem direito. Aliás, os indígenas são tão vítimas quanto vocês, tá? É verdade. Porque eu nunca vi indígena, eu prosperar também. Estão também com fome, estão na mesma situação que você. Ninguém prospera nesse país, nunca vi. Ninguém prospera. Né? A gente fala em o país tão rico, a Amazônia tão rica, tão rica, tão rica. Onde está? O índio está passando fome, o povo aqui está passando fome. Então, assim, onde está essa riqueza? Quem é que realmente estão lá na Europa se beneficiando das graças nossas aqui? É assim a minha leitura. Tá? Então a gente está lá, eles estão atingindo as metas deles e quem está pagando a conta é aqui o Brasil. Esse povo. E eu que fiz questão de vir aqui para mostrar, porque quando se fala assim a exploração, mas parece que é uma coisa que é o rico que está.
Até que tem a gente rica também, o rica, ele que se vire, ele tem o direito dele também, mas ele tem como sobreviver. O problema não é esse. Olha pra esse povo aqui, vê se tem algum rico aqui. Estatura de rico aqui. O único rico que tem aqui sou eu. Vamos lá, a história aqui é a seguinte, um assentado do INCRA, o INCRA assentou um sujeito que estava morando, como tem muitas famílias que vivem lá, que são do pequeno agricultor, da agricultura familiar, de subsistência, entendeu? E num movimento rápido, sem qualquer consulta maior, através de decreto, foi isso? Decreto. Sem nenhuma negociação. Sem nenhuma negociação, sem levar em consideração as pessoas que moravam lá, houve um aumento da terra indígena Apitereua. Sem um novo laudo. Uma nova extensão que elevou dos 200 e tantos mil hectares, é isso? Para mais 500 e tantos mil hectares. Mais 250 mais. 700 mil total, aumentou mais 500 mil. Não somos contra. Aliás, eu acho que a relação deles com os Apitereua, pelo que eu tô vendo aqui, passando de conversão, com os Paracanãs, né? Desculpa, com a terra Apitereua que estão os Paracanãs, é muito boa. Eles nem ocuparam essa terra que foi tomada, né? Por decreto. E foi retirado. E ninguém pensou nesses caras. Esse aqui é a Amazônia. Pessoal, a gente tá no ano de COP, né? Como a nossa amiga lá falou, ou com a cara do macaco, a cara da onça, a árvore, a rainha da floresta. E a gente esquece porque é o povo que faz parte da Amazônia. São 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. A gente esqueceu. A gente está relegando eles a terceiro plano. E será que o INCRA, quando veio assentar ele, não viu o índio aqui? O próprio assentamento, que obrigatoriamente por lei tem que ter uma vistoria em loco, é a prova de fé pública de um órgão como o INCRA que não tinha índios aqui, indígenas, índios, chame como quiser, mas enquanto a Constituição Federal tiver índios, então se eu tenho um assentado, que houve um processo de assentamento, que lógico tem que ter um processo de vistoria em loco. Então o INCRA falou, quando assentou ele e tantos outros aqui, que não achou índios aqui, que se tivesse achado não tinha que ter assentamento. Claro, não tinha que ter assentamento. Só que depois mudou a narrativa. E o que me preocupa é que quando da desintrusão, o INCRA esteve aqui. E cadê a responsabilidade? Fazendo um novo recadastramento, fazendo uma nova promessa para eles. No auge da desintrusão, fez um novo cadastro para que não houvesse conflito. Estão aqui esperando o INCRA até hoje, ou a FUNAI, lembrando que o decreto 1775 fala que não pode criar terra indígena. Mas tem que ter o devido processo legal, indenização, reassentamento. Vocês entendem o que aconteceu? Eu vou tentar repetir de novo. Esses caras já estavam morando ali. Já estavam, o senhor está desde 94 lá? 94, veio para 95. O assentamento foi em 94. A terra Apitereua já existia? Não, já existia antiga. Era antiga. Antiga. Aqui não foi o colônia que entrou na terra indígena. Vocês já estavam nisso? Não, a terra Apitereua já existia numa certa posição. Vocês estavam aqui. Aí fizeram agora, foi que 2000 e... Quando foi? 16, 17? 16, que a mão agora foi em 2016. 2016, houve uma extensão dessa terra para cima de onde esses caras estavam assentados. Pequeno produtor, familiar. É por isso que nós viemos aqui. Porque não estamos aqui defendendo o grande produtor agrícola. Estamos defendendo... Olha as pessoas que estão aqui em volta. Olha as pessoas. Tem alguém grande aqui, cara? É isso. É por isso que nós viemos para cá. E essa matéria se trata exatamente disso. No momento onde a gente fala de Amazônia, eu não vi um jornal. Sumiu isso aqui. Essas pessoas são esquecidas aqui. E eu não admito, porque para mim, conservação, novamente, se faz com gente com barriga cheia, cara. Quer conservar a Amazônia, essa Amazônia não pode ter fome. Se é tão rica essa Amazônia, ela tem que sustentar. As pessoas daqui não podem passar fome, cara. Não é justo, tem algo errado nisso. Tem algo errado nessa equação. Não tô... Se a Amazônia é tão rica, por que tem gente com fome aqui? Tem algo errado. Esse piso. Trouxe de lá, né? Trouxe de lá. Desse jeito aqui, ó. Eu tinha casa, eu tinha gado, eu tinha tudo. Pode entrar aqui, ó. Aqui é um, sabe? Tá assim, porque nós saímos cedo pra cozinhar pro povo. A retirada
É daquele jeito. Eles chegaram e falavam... Eles deram 5 minutos pra nós sair. 5 minutos pra nós sair. Tirar o que tinha dentro. Tirar o que tinha dentro. A senhora tirava uma rendinha de 3 mil por mês? Nós tirávamos do queijo. Do queijo, fazia queijo. Fazia queijo. Era eu deficiente, desse jeito aqui com as mãos, desse jeito que eu não tenho mais saúde, e tirava o leite com essa aqui, com a direita, fazia 3 mil por mês para sobreviver. E eles tomaram meu gado, pegaram 100 gado meu, levaram tudo que era meu eles levaram. Eu tô aqui nesse barraquinho. E uma outra situação que retrata a apreensão de gado. Os finais chegavam, colocavam um gado no caminhão, junto com a polícia. Para onde foi, ninguém sabe. Não só aqui. Nós temos hoje um universo de mais de 10 mil cabeças de gado que, em apreensões de terras indígenas, áreas embargadas, a FUNAI e IBAMA colocam o gado num caminhão, ninguém sabe para onde leva, não presta contas, não faz nada. Então o gado dele, ninguém sabe para onde foi. Não sabe. São criminosos. Ninguém sabe. Exatamente. São criminosos, é isso. O IBAMA crime, hoje... né? Porque era o meu sustento. O IBAMA hoje fala que entregou para a Depará, que é a Agência de Defesa Agropecuária, um joga pro outro, joga pro outro. Fato é que o patrimônio que ele tinha foi colocado numa carreta. Não tem, não existe. Carregou. Tudo, os animais, o gado, galinha, cachorro, gato, eles levaram tudo. Aí, gente, ó. Esse aqui, ó, é o gado da Pitereu, ó. Tá vendo aí? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma judiação, tá vendo isso aqui, ó? Botando de boi morto aí, ó. Se isso é ser ambientalista, eu desafio os meus colegas biólogos que estão aí olhando e que se preocupam com a floresta e com o macaco e com a onça, olhar para isso aqui e jogar isso aqui embaixo do tapete e achar que isso é uma situação normal. Se esse é o ambientalismo, tô fora, papai. Tô cansado disso. Não, isso não é ambientalismo. Isso não é conservação. Isso não é conservação. Isso é ficar de joelhos para uma política internacional que não atende o nosso povo brasileiro, cara, não atende. E eu fiz questão de vir aqui, eu agradeço ao Vinícius ter me trazido aqui, porque aqui eu tenho feito muita coisa do agro, vocês sabem, porque afinal de contas, se você se veste ou come é porque o agro tá trabalhando, tá? Mas porque aqui é o pequeno produtor, que é justamente aquele que tanto se fala, que é o que move o Brasil, e tá aqui. É uma sujeira que estão jogando embaixo do tapete. Tratados como criminosos, como bandidos, suas famílias arrancadas de dentro de casa, casa queimada. Bandido, pequeno produtor familiar. Se isso é ambientalismo, senhores, então não me considerem fora do ambientalismo. Eu quero dormir à noite tranquilo por um Brasil melhor, e isso não é um Brasil melhor. Atende a quem esse Brasil? Então, começa hoje essa nova série, são 3 programas onde a gente vai explorar essa Amazônia que, como diz o meu amigo, o satélite não enxerga, o satélite é frio. E agora a gente vai humanizar essa história, cara. Tá? É isso aí. Que Deus nos acompanhe todos. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Até.